Hoje eu tô indo para um evento, um final de um evento de ninjutsu que tá tendo. E aí vem um colega meu do Rio, que eu não conheço pessoalmente, mas ele tem sido bem legal, tem me acompanhado. É uma pessoa bem legal, aquele sensei que eu falo sempre, né, de ninjutsu. Eu vou lá, eu vou ver se eu consigo alcançá-los, porque eu perdi a hora, eu dormi, eu hibernei. Eu fui pro Aikido hoje, impressionante, né? É só eu voltar a fazer o Aikido que meu sono fica... Eu tive um sono que fazia muito tempo que eu não tinha. Aquele sono que você vai e desmaia. Ai, coitadinho. Ah, meu Deus do céu. Eita, Titinho. Ah, meu Deus. Aí, gente, eu fui hoje pra aula de Aikido, tá? Pro treino. Normal, consegui fazer o final de semana todo, né? A aula certinha, né? Fiz ontem, fiz hoje. Foi uma aula muito boa. Hoje foi uma aula muito boa também. Um colega, senpai, deu aula pra gente. É faixa marrom. Não, ele não é senpai, ele é faixa marrom. Mas ele deu uma aula muito boa. Deu Shihonage, Mote, Urá. Então, eu tô tendo muita dificuldade com as técnicas, porque é diferente do meu. Então, gente, eu tô tendo dificuldade, né? Nesse dojo novo, porque é diferente do meu, né? É diferente do meu. E assim, eu tava falando isso pra eles hoje, né? É mais fácil você começar do zero do que você ter que desconstruir, né? Tudo que você aprendeu. Porque o corpo ele memorizou de um jeito, né? Então, hoje eu fui fazer o Kotegaeshi, eles não têm tantas viradas, tantos passos, né? Que nem o meu. E eu entendi hoje por quê. Eu entendi por quê, né? Por isso que eu falo às vezes pra vocês que é interessante vocês saberem a linha que o seu sensei segue. Entender um pouquinho, né? De cada linha. Saber com quem ele teve aula, tudo. Porque isso faz a diferença, né? Até eu que estudo Aikido, eu sou desligada de escola, de linha, mas isso faz a diferença, né? O deles é mais seco, o Aikido deles é mais seco, né? O Aikido deles ele não tem toda aquela coisa que tinha no meu. É aquela circularidade, né? Aqueles movimentos, é mais marcial deles, né? Mas aí eu entendi por quê. Esse sensei com quem eu tô treinando, ele teve aula com o Isoyama, né? Olha que ironia, né? E não só isso. Ontem eu tava olhando o mural de foto deles e eu vi ele junto com o Steve Seagal. Olha que ironia, gente. A vida é uma ironia, né? Eu fiquei na minha, né? Eu fiquei na minha porque eu preciso terminar o Aikido, né? Eu fiquei na minha. Então ele conhece, né, o Steve Seagal, ele esteve com o Steve Seagal, ele teve aula com o Isoyama deu aula com o Steve Seagal, né? Então o que acontece? Esse Aikido, ele me lembra muito o da Makoto. Ele me lembra o do Makoto. Se bem que eu não tive muita experiência com o da Makoto, mas ele me lembra em algumas coisas. A finalização deles é em pé. Eles fazem algumas finalizações no chão, mas não é daquele jeito que a gente faz, que eu fazia no outro. No outro, a finalização ela é muito demorada. Ela é quase assim, teatral, né? Então, a deles não. A deles é muito rápida. E me lembrou bastante a finalização da Makoto. Da Makoto. Né? Em pé. O jeito, né? De pôr a perna, assim. Então, assim,
É uma loucura essa coisa, né? De você mudar de dojo, de sensei. Mas isso é legal. É legal porque você fica com uma ideia de que realmente o Aikido, ele é muito diverso, né? E não só isso, né? Um sensei, ele teve contato com outros senseis. Ele também ficou mudando de dojos muitas vezes. Então ele vai pegando uma influência, né? É uma mistura. Ele treinou com o Dosho também. E ele tem muita ligação com a cultura japonesa. Ele é japonês, né? Ele é descendente de japonês. Então ele tem, e eu percebo, ele tem mesmo, ele é rígido, sabe? Não tem muita risada, muita brincadeira, né? No dojo não tem muita brincadeira, muita risadinha, né? Todo mundo assim respeita. Totalmente diferente dos outros em que eu estive, totalmente, né? E eles não treinam muitas armas, né? Eu observei, assim, o treino não é um treino sozinho com arma, já percebi. Eles treinam mais luta. É muito interessante. Eu acho que está sendo uma experiência boa para mim, mas eu tô apanhando um pouco, porque além de eu estava aprimorando minha técnica, né? Eu estava aprendendo, né? O Aikido é difícil. Algumas pessoas têm mais dificuldade que outras, né? Com a parte física do Aikido. Eu tenho, né? Porque eu nunca treinei nada. Eu treinei capoeira, né? Mas às vezes a capoeira, ela me atrapalha um pouco por causa do kamae, né? Eu percebi que o meu kamae, ele é muito aberto. Eu acho que isso tem a ver um pouco com a capoeira e com o meu alongamento, né? Então, eu acho muito interessante. Eu tô passando por uma experiência muito interessante, que eu acho que muita gente... Mas a vida é irônica, né? Eu sempre fui muito crítica, né? Com o Steve Seagal e tal, e eu sou realmente em termos de postura, né? Mas eu reparei que realmente ele tem mesmo, não mantém aquela circularidade, tem a circularidade, mas é diferente, né? É uma coisa mais seca, né? E aí eu fui entendendo, né? Ele teve aula, né? Ele tem contato com linhas de Aikido que são diferentes, né? Das que eu tive, né? Na outra escola que eu fiz. Então, eu acho interessante, por isso que às vezes eu falo aqui, ainda bem que eu tenho essa noção, né? Isoyama, Steve Seagal, eu já vi o Isoyama, eu acho o Aikido dele muito pesado. Eu acho, tá? Eu acho o Aikido dele meio... Eu já critiquei o Aikido dele, né? Eu não gosto muito, tá? Mas eu acho que quando você tá num dojo, você vai desenvolver o seu Aikido, né? Então, eu não vou querer, entendeu? Um Aikido igual o dele. Eu nem vou conseguir fazer, né? Não dá. É muito pesado, né? Mas também não dá para ser um Aikido muito mole, né? Muito teatral, né? Tem que ser um Aikido firme e suave. E aí eu vou desenvolver o meu. Eu preciso das técnicas. O jeito dele também dar a aula é um jeito bem amadurecido também, né? Ele fala, ele passa a técnica rapidamente, técnicas faixa preta, tudo misturado, né? Ele não fala muito, aliás, ele fala o mínimo possível, né? E aí você vai ter que fazer, né? Então, é uma aula mais amadurecida, entendeu? Assim, mas que você tem que captar e se virar, né? Se virar. Os amigos ajudam bastante, porque eu fiquei 3 meses parada e por exemplo, né, meu Aikido eu tava, né, meu Aikido não tava bom, eu tava começando, né, porque você tem um tempo, então eu tenho dificuldade, né, a sorte os amigos ajudam bastante. Hoje eu fui fazer o Kote Gaeshi. O Kote Gaeshi deles é mais seco, não dá, tem aquelas movimentações, tanto é mais, tem o Tenkan, tem Kanro, mas é mais seco, né?
Então é isso, gente. Mas tá sendo bom, tá sendo uma experiência boa. É o que eu falei pra vocês. Às vezes a gente vai ter... Tem coisas que você vai ter em um, o outro não vai ter. Agora, em termos de comportamento, é perfeito, né? As pessoas têm um comportamento assim exemplar. A postura, né? A postura, ninguém dá um pio, sabe? É uma coisa bem... Sim, as pessoas são mais amadurecidas, eu acho, né? Agora, é um desafio, né? Pra mim tá sendo bom, quer dizer, não tem nem um mês, né, que eu tô treinando lá, e eu sei que ele é duro, né? É o método japonês. Eu vou ter um pouco de problema porque eu sou rebelde, né? Eu acho que eu vou ter um pouco de problema, mas eu vou tentar... eu vou tentar, assim, entendeu? Levar, né, numa boa e tal, e não esquecer de quem eu sou, do meu centro, né? Mas é que realmente no Aikido não vai ter nenhum lugar perfeito pra mim, né? Eu sempre vou ter algum problema em algum lugar. Então eu tenho que entender que ou eu fico, né, e aceito a pessoa como ela é, e eu sei qual é o meu centro, quem sou eu e quem é a pessoa, e tipo peneiro, né? Faço uma peneira e levo, né? Levo, tem que ser assim. No mundo marcial, eu acho que tem que ser assim para uma mulher que nem eu, né? Tem toda uma filosofia e uma personalidade. Tem que ser assim, entende? Senão você não para em lugar nenhum. Agora, as experiências que eu tive nos outros dojos, eu tô tentando trazer para não repetir novas histórias, né? Porque isso vai desgastando o teu... a tua vivência na arte, entende? Então, assim, não é mudar. Mudar eu não vou mudar, né? Eu sei qual é o meu centro, eu sei quem sou eu. A gente já até falou disso. Mas eu acho que eu tenho que realmente aceitar os senseis do jeito que eles são, né? Porque eles são assim. E eles só são professores, né? Eles não são... eles não são amigos, né? Assim, entendeu? Até eu tenho, mas não são, entendeu? Pessoas de um convívio pessoal. Existe uma separação, né? É como um professor numa faculdade, né? Você tem um professora daquele jeito e tal, você respeita ele e tenta estar bem com ele. Agora, tem coisas que você gosta nele, tem coisas que você não gosta. Mas ele não é uma pessoa, né? Um amigo, uma pessoa para conviver, né? No plano pessoal. Porque eu acho que realmente meu relacionamento com o sensei de Aikido é um relacionamento difícil. Esse sensei mesmo uma vez falou, né, que se a gente repete muito, eu realmente acho que é um relacionamento difícil, entende? Então, a gente tem que ser sábio, né? Eu vou tentar. E eu acho que os senseis que eu tive, com os quais eu tive problema, porque eu tive problema com todos os senseis, né? Com todos os senseis eu tive problema, então eu reconheço que existe uma dificuldade da minha parte em aceitá-los, né? Existe mesmo uma dificuldade, eu reconheço, né? E eu acho que eles me ajudaram, entendeu? Hoje eu consigo ver assim, eu acho que eles me ajudaram. Eu acho que o primeiro, que foi o da Makoto, que fez aquilo tudo, né, me desrespeitou, depois aí ele pegou, né, para dar uma disfarçada, ele falou que eu era uma mulher muito inteligente pro dojo dele, né, e que as pessoas não gostavam de mim lá e tal. Eu ouvi isso, na época eu fiquei arrasada, né, mas eu sabia disso já. Na verdade, você ouvia diferente, né, mas eu já sabia disso. Não era uma novidade para mim, né? Ele só verbalizou o que eu já sentia. Mas ele me ajudou. Ele me ajudou. Ele entendeu que eu precisava ir pro clássico, né? Ele entendeu que eu tinha um potencial maior, né? Pela minha personalidade. Eu acho que ele conseguiu captar, né? Ele, então, gente. E aí eu acho que realmente ele me ajudou, né? Porque o que acontecia? Eu ia ficar lá
E eu ia acabar desistindo do Aikido, né? Porque lá era um lugar assim, muito divertido, mas que não tinha uma... Não me satisfazia, né? Existem lugares que são divertidos, mas que no começo é muito divertido, muito animado, mas com o tempo, às vezes ele não te dá o que você procura, né? Se você procurar algo a mais do que técnica, né? Eu procuro técnica, mas eu procuro algo a mais. Eu não consigo ficar num lugar... É um dos motivos que eu não gosto de musculação, né? Eu não consigo ficar num lugar que eu não tenha algo a mais. Né? É isso, né? O segundo sensei que eu tive, né? Também, de uma certa forma, eu acho que ele me ajudou, né? Quando ele falou para eu procurar, né, meu caminho. Porque eu acho que ele via realmente, né, que tinha esse problema todo de comportamento. Eles eram muito machistas lá, sabe? Os dois dojos, muito machistas. Impressionante. Assim, claro que eu vejo machismo em todos os lugares, porque a minha apreensão é maior, né? A minha apreensão é maior. Eu percebo machismo nos homens, no geral, em todos, né? Em todos. Até naqueles com os quais eu tenho amizade, né? Então, só que lá, no segundo dojo que eu fiquei 4 anos, era demais, né? Era demais, e eles eram falsos. Hoje eu entendo que eu acho até que chegava uma perversidade, né? Porque você, sabe assim, uma perversidade, né? Vamos destruir ela, né? Já que ela tá falando que a gente é isso e aquilo, e eles sabiam que eles são, né? Eles eram perversos. Eu acho até que houve mesmo um complô, né? Como me contaram, um complô contra mim, porque eu falava as coisas, né? E o machista não gosta, né? Evidentemente, que uma mulher fale, aponte coisas, né? E de fato eu acho que houve. E o que me deixa muito chateada é que eu acho que até pessoas, né, que se relacionavam comigo, que se faziam de minhas amigas e tal, estavam junto. Então, são coisas que a gente fica magoada, né? Mas assim, a gente sabe, né? Então, não, e o que me deixou muito chateada é porque lá nesse segundo, que eu fiquei 4 anos, eu tive 2 senseis, né? E o sensei, que eu tinha aula de domingo, foi com quem eu comecei. Eu fiquei 4 anos com ele, né? Então, é estranho a frieza da pessoa, né? O fato de não ligar, não perguntar como é que a pessoa tá, sabe? É uma coisa, é muito frio. Uma pessoa não... Como é que pode, né? Não chega a ser normal, não é normal, né? Uma pessoa não ter carinho, né?